estudantes, vamos começar agora com a aula 4 do nosso programa, cujo tema é Validade, Efeitos e Eficácia das Normas Jurídicas. Só rememorando as aulas anteriores, nós trabalhamos com o conceito de definição do direito como fato social, identificando os aspectos essenciais do direito. Nós trabalhamos o foco, o âmbito, a perspectiva da sociologia do direito, né? E chegamos até a conclusão de que a preocupação essencial da sociologia do direito é a eficácia das normas jurídicas, e nós, na aula anterior, trabalhamos as funções sociais do direito, a função social do direito, o objetivo do direito na sociedade. Tudo isso vai convergir para essa última parte desse programa e dessa unidade em particular, né, que é que está relacionado a esses aspectos, os aspectos da validade da norma jurídica, dos efeitos das normas jurídicas e da eficácia das normas jurídicas. Eu fiz questão de ressaltar isso para a gente compreender a linha lógica que está norteando a análise que a gente está fazendo nesse curso, né? Agora, com essa aula, a gente termina os estudos da primeira unidade, né? E na segunda unidade a gente vai iniciar com outros aspectos do direito e a gente vai mudar um pouquinho o foco que a gente vai ter sobre aqui na sociologia do direito. A gente vai analisar aspectos um pouco mais específicos da abordagem da disciplina. Agora, nessa primeira parte, a gente está fazendo uma abordagem mais conceitual, mais geral da disciplina Sociologia do Direito. Pois bem, feitos esses esclarecimentos, vamos analisar esses aspectos, essas categorias que são importantes para a gente compreender o direito como fato social. Em primeiro lugar, a validade. O Sérgio Cavalieri Filho, que é um dos autores, é o autor de um dos textos que a gente está trabalhando e no qual a gente fundamenta essa apresentação, essa aula, ele diz que válido é tudo aquilo que é feito com todos os seus elementos essenciais. E por elementos essenciais se entende aqueles requisitos que constituem a própria essência ou substância da coisa, sem os quais ela não existiria. Então, primeira coisa, para que a norma seja válida é preciso que ela contenha seus elementos essenciais. No caso de uma norma jurídica positivada, integrante de um sistema jurídico, esses elementos essenciais estão indicados na própria legislação, no próprio sistema jurídico. No nosso caso, na Constituição Federal, artigo 60 e seguintes, e também a gente pode encontrar alguns indicativos no Código Civil, artigo 104. Na Constituição Federal, a gente vai encontrar, em particular, ressalto o artigo 60 da Constituição Federal, artigo 60 e seguintes, que indicam o processo legislativo, como a norma é elaborada, o que é que se precisa para elaborar uma norma jurídica. No Código Civil, a gente vai encontrar os elementos que fundamentam os fatos jurídicos, os negócios jurídicos, tá? Então, nesses dois dispositivos existem outros também, tá? Eu não vou me restringir aqui, mas eu citei como exemplo esses dois casos. Nesses dois casos, a gente vai encontrar ali indicados os elementos que são essenciais para se formular uma norma jurídica, né, para que essa norma jurídica possa existir. E aí a gente se pergunta, e no caso de uma norma jurídica não positivada, já que a gente considera que podem existir normas jurídicas fora do âmbito do Estado, fora do sistema do sistema jurídico positivo, ou seja, aquele sistema jurídico formal. A gente, mais uma vez eu digo, não vamos nos assodar com essa ideia, porque a gente vai aprofundar isso mais na frente, quando a gente tratar especificamente do tema do pluralismo jurídico.
Mas é importante aqui a gente considerar que a sociologia já considera que podem existir normas jurídicas não positivadas. Como é que a gente identifica os requisitos dessas normas? Aí a gente vai ter que ir para o caso concreto, para a situação concreta. E como eu já disse em oportunidades anteriores, a sociologia do direito ela trabalha muito com a realidade, ela trabalha essencialmente com a realidade social e com a pesquisa empírica. Então essa pesquisa empírica é que vai demonstrar, né, os resultados dessa pesquisa empírica que vão nos dar os requisitos essenciais dessas normas jurídicas. Tá? Então, no caso da norma jurídica positivada, no próprio sistema jurídico a gente vai encontrar a resposta. No caso da norma jurídica não positivada, a gente vai ter que pesquisar, analisar caso a caso para tentar identificar que requisitos de validade são esses, que podem ser o consenso da população, as ferramentas de coerção disponíveis, que pode ser algum documento fundante, pode ser alguma finalidade específica para o qual surge aquele direito, no caso de determinados grupos sociais específicos, enfim. Tudo isso vai ter que ser identificado na análise da realidade. Com relação aos efeitos, os efeitos são todos de quaisquer resultados produzidos por uma norma no meio social. Então, tudo aquilo que a norma produz, todo aquele resultado que a norma produz na sociedade pode ser considerado efeito. Os efeitos podem ser positivos e podem ser negativos. No caso dos efeitos positivos, a gente vai encontrar esses exemplos aí que a gente pode analisar. Existem vários tipos de efeitos positivos, mas a gente destacou aqui, seguindo a lógica do texto, que é o texto base dessa nossa aula, a gente vai trabalhar com esses 4 efeitos, né? O efeito do controle social, o efeito educativo, o efeito conservador e o efeito transformador. Controle social. Controle social, destacando uma partezinha do texto aí, o direito, exerce o direito sobre todos, um condicionamento que resulta num controle do comportamento do indivíduo, do grupo e das instituições. Quando a norma não é aplicada convenientemente, vai se perdendo o controle da situação e a vida em sociedade vai se tornando possível. Então, controle social, a gente vai aprofundar isso mais especificamente, o tema do controle social no nosso programa, mais na frente, mas a gente pode adiantar que o controle social é todo aquele controle feito dentro de uma sociedade. O direito é um instrumento de controle social importante. E quando o direito consegue condicionar o comportamento dos indivíduos, dos grupos e das instituições, ele gera um efeito positivo, porque é para isso que o direito existe. É justamente para conseguir condicionar, controlar esse comportamento. Lembremos-nos da aula passada em que a gente falou de ordem social. Então, o objetivo do direito é justamente exercer um determinado tipo de controle com vistas ao atingimento, à consecução de objetivos sociais. Então, controle social, ele é um efeito importante do direito. E esse controle ele pode se ampliar, porque as pessoas podem fazer o que a norma cumpre com medo de sofrerem sanções, mas na medida em que a sociedade vai se acostumando com aquela prática, com aquela conduta, a própria sociedade vai desenvolvendo ferramentas próprias de controle. Né? As pessoas vão exigindo umas das outras o cumprimento da norma, até que se insira naquela sociedade, naquele grupo social, aquele comportamento como algo cultural. E aí o direito pode até se retrair, né? Não vai precisar estar ali controlando o comportamento das pessoas. Por quê? Porque aquela prática já se inseriu na cultura daquela sociedade. No caso do cinto de segurança, para a gente voltar a usar esse exemplo, quando o direito consegue condicionar o comportamento das pessoas, naturalmente essas pessoas vão passando umas para as outras, os pais vão passando para os filhos esse comportamento. Isso vai se dando de forma cada vez mais natural até que se insira completamente na cultura das pessoas. Hoje, apesar da gente ainda ter uma resistência grande
em relação ao uso do cinto de segurança, principalmente na nossa região, aqui nas nossas cidades, mas a gente vai perceber que a conduta ela é muito mais praticada, né, praticada de forma muito mais natural do que há 20, 30 anos atrás. Né? Porque essa conduta ela já se inseriu, né, de forma significativa na cultura, no comportamento das pessoas. Então, o controle social é um efeito positivo e importante que o direito pode produzir. Seguindo com os efeitos positivos, a gente pode falar do efeito educativo da norma jurídica. A lei, antes de se tornar obrigatória, ela tem que ser divulgada, tem que ser publicada, e dessa forma, à medida que vai sendo conhecida pelas pessoas, pelo grupo, ela vai também esclarecendo, informando a opinião pública. Então a lei ela também é um instrumento educativo, também é um instrumento de esclarecimento da população. Lembrem que ao lado do critério, do elemento, do sentimento de justiça, existe o elemento objetivo, existem razões objetivas pelas quais aquela lei se tornou válida, se tornou vigente. Então, quanto mais as pessoas conheçam as razões pelas quais a norma existe, mais a adesão vai se consubstanciar em relação à norma. Maior vai ser a adesão das pessoas. Então, o efeito educativo é aquele efeito que vai além do condicionamento do comportamento a partir da coerção, a partir do convencimento, a partir do condicionamento das pessoas. As pessoas começam a aderir à norma a partir da publicização da sua existência e das razões pelas quais ela existe. Um outro efeito positivo que a gente pode identificar é o efeito conservador. A norma ela tutela determinados bens, determinados direitos e determinadas instituições da vida social que se transformam em jurídicos quando recebem a proteção do direito. Por exemplo, o direito à vida. A vida é um bem social. Acho que, como eu já disse em outra oportunidade, eu acho que todo mundo concorda que a vida é um direito de todos. Essa ideia da vida como direito, ela existe independentemente do direito à vida estar na norma jurídica ou não. Na medida em que o direito incorpora a vida, a sua proteção, ao seu rol de princípios ou ao seu rol de direitos fundamentais, esse bem social ele deixa de ser simplesmente social para se tornar também um bem jurídico. E como tal, ele passa a ser tutelado pelo direito e, consequentemente, pelo Estado. É por isso que o Estado pode prender alguém que pratica um crime de homicídio, aplicar uma sanção a alguém que aplica um crime de homicídio. É porque aquele direito ele está tutelado pelo ordenamento jurídico. Então, a função conservadora do direito liga-se justamente a esse caráter estático que ele representa ao garantir a manutenção da ordem social existente. Ou seja, o direito ele conserva, ele protege a vida. O direito ele protege as instituições. O próprio Estado democrático de direito ele está lá inserido na Constituição. Essa definição do Estado brasileiro enquanto Estado democrático de direito. Lembrem, né, vocês que já estão estudando direito constitucional, que essa é uma cláusula pétrea, ou seja, nem que o legislador queira mudar essa condição do Estado brasileiro, pode ser mudado, porque a Constituição protege isso. Isso é um exemplo claro do direito agindo na sua função conservadora, protegendo determinados direitos, determinados bens, determinadas instituições da vida social. O Estado é protegido pela legislação, a família é protegida pela legislação, determinados aspectos da vida social, instituições da vida social são protegidas pela legislação. O direito conserva isso, esse é um efeito importante do direito. Em outra perspectiva, o direito ele também pode servir como uma locomotiva que conduz a sociedade para processos de mudança. Então,
muitas vezes a norma estabelece novas diretrizes a serem seguidas, fixa novos princípios a serem observados em determinadas questões, determina a realização de determinadas modificações na sociedade. Então, para que a sociedade possa dar cumprimento à lei, ela tem que se estruturar, tem que se equipar, tem que se aparelhar e assim vai operando transformações em seu meio. Então, em determinadas situações, o direito ele se antecipa à realidade social para imprimir uma mudança. A gente pode tomar como exemplo a Lei Maria da Penha, que surgiu justamente para tentar mudar uma realidade social em que a violência em relação às mulheres é presente. Então, a sociedade muda somente com a lei? Não. O problema da violência contra a mulher é um problema especificamente jurídico? Não, é um problema cultural, é um problema social muito mais amplo. Existem outros aspectos anteriores à norma que fazem com que esse problema ele seja um problema presente nas nossas sociedades. Mas, nesse caso, o direito ele acaba agindo como um propulsor de mudança, um incentivador de mudanças sociais. Primeiro pela coerção, né? Pela repressão, né? Isso acontece tanto na Lei Maria da Penha quanto no caso do Código Brasileiro de Trânsito, né? E a partir dessa provocação do direito, né, que vai dar suporte a instrumentos de repressão, de condicionamento, vai se criando, abrindo caminho para a possibilidade de uma mudança social mais profunda. Então, o efeito transformador é aquele que ocorre quando o direito consegue imprimir mudanças sociais, abrir o caminho para que a sociedade mude a sua cultura, para que a sociedade mude de uma forma geral. Bom, ao lado dos efeitos positivos, a gente vai encontrar os efeitos negativos, né? Os efeitos negativos são aqueles resultados que a norma produz no meio social, que não são aqueles resultados que o legislador esperaria, ou que a própria sociedade esperaria, mas eles podem ocorrer. Dentre os efeitos negativos, a gente vai identificar aqueles que têm a ver com defeitos da própria norma jurídica, como é o caso do misoneísmo, da desatualização e do idealismo, e a gente vai encontrar também efeitos que são externos à norma, como as questões relacionadas à omissão da autoridade e à falta de estrutura para que se cumpra o que a norma jurídica determinou. Vamos aprofundar esses efeitos. Os efeitos que são internos à norma, né, que tem a ver com defeitos da norma. Em primeiro lugar, o misoneísmo, que seria aquela aversão sistemática a inovações ou transformações do status quo. Aqui é importante ressaltar que o misoneísmo ele não caracteriza uma mera reação ao cumprimento da norma jurídica. O misoneísmo ele tem a ver com mudanças ou transformações que a norma possa gerar no status quo, ou seja, na forma como a sociedade se organiza. E aí, nesse ponto, pode haver uma resistência significativa da sociedade, uma resistência sistemática, não é pontual. A gente pode identificar os casos de misoneísmo em situações que têm a ver com sociedades bastante tradicionais, como é o caso da sociedade indiana, como as sociedades muçulmanas. Determinadas mudanças na forma como a sociedade se organiza pode gerar um efeito, né, uma reação sistemática daquela sociedade, uma aversão sistemática daquela sociedade. Um outro caso de efeito negativo que tem a ver com a própria norma jurídica é a desatualização, quando a lei está superada pelos fatos sociais. Na norma penal a gente pode encontrar diversos exemplos, né, o crime de sedução, o crime de bigamia, aliás, o crime de adultério, são crimes que estavam previstos na norma penal, né, que foi elaborada a norma penal atual, né, aconteceram atualizações, mas o nosso Código Penal é da década de 40, então de lá para cá muita coisa mudou nas relações sociais. Então
essas mudanças elas foram ocorrendo do ponto de vista social, mas não foram acompanhadas pela legislação. Então, o que aconteceu? A lei simplesmente ela não foi mais utilizada, entrou no que a gente chama de desuso, até que os legisladores, né, suplantaram, modificaram essa norma para se adequar à realidade atual. A gente tem no Brasil um sem número de normas jurídicas que não são utilizadas, porque estão completamente desatualizadas em relação à realidade vigente. Então, quando a lei está superada pelos fatos sociais, ela não tem efeito, ou produz efeito, ou pode produzir efeitos negativos. A própria inatividade, a própria ineficácia da norma é um efeito negativo. Um outro caso, que é o caso contrário em relação à desatualização, é a questão do idealismo. É quando a lei se antecipa à realidade social. Ela está tão avançada em relação aos fatos sociais que ela acaba não produzindo efeitos concretos ou gerando efeitos negativos, como uma repressão exacerbada do Estado em relação à sociedade, quando a sociedade, na realidade, não está preparada para manter aquela conduta prevista na legislação. Isso a gente pode encontrar em relação à legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira ela é bastante avançada em determinados aspectos, mas esse avanço ele não é acompanhado pela realidade social. Por exemplo, aqui na nossa região, né, a gente não consegue fazer a coleta seletiva porque falta instrumentos concretos, ou falta uma situação concreta, social e governamental, inclusive, incentivos governamentais ou até mesmo uma estrutura de governo que possa dar cabo ao que a legislação prevê em relação à coleta seletiva, por exemplo, nos condomínios. Então, a realidade social ela se mostra atrasada em relação à lei e a norma acaba não produzindo os efeitos que se esperava, que o legislador esperava. Portanto, produz efeitos negativos. A gente pode ainda identificar dois efeitos negativos que são externos à norma jurídica, ou seja, que não tem a ver diretamente com a elaboração ou a formulação daquela norma, que são a omissão da autoridade e a falta de estrutura. Em determinados casos, a lei é perfeita, ela está de acordo com a realidade social, ela não se antecipa aos fatos sociais nem está desatualizada, mas a autoridade se nega a cumprir o que a norma está prevista, ela se omite a cumprir o que a norma está prevista. O caso, por exemplo, de cidades em que não há uma fiscalização do trânsito. Então, a tendência é que as pessoas descumpram a norma porque não há o aparato estatal, ele não é condizente com o controle que se deveria fazer em relação à conduta esperada pelo legislador. Então, simplesmente as pessoas descumprem a norma, isso é um estímulo ao descumprimento da norma. Mesmo efeito a gente pode identificar quando há uma falta de estrutura, ou seja, há a adesão das autoridades, a mensagem que o legislador passou através da norma jurídica, porém eles se veem incapazes de fazer aplicar aquela norma porque não tem estrutura suficiente para isso. No caso das delegacias que não podem avançar com o seu trabalho, né, os policiais civis, porque falta papel, porque falta impressora. No caso de uma secretaria de governo que não consegue implantar aquela política pública, seja de esclarecimento da população, seja de repressão, porque falta contingente de pessoal, porque falta material, porque falta verba. Então, em determinados casos, para além da vontade do legislador e da autoridade que deve aplicar o direito, a gente vai encontrar uma situação de falta de estrutura. Em todos esses casos, a norma é descumprida, não porque existe algum defeito, mas porque não existe um ambiente propício ao cumprimento da norma jurídica. E aí o que ocorre é um estímulo ao ilícito, um estímulo ao descumprimento da norma, e isso é um efeito negativo, não é desejado de forma nenhuma pelo legislador nem pelas autoridades do Estado.
Bom, pessoal, então agora nós vamos analisar o último elemento desse tema, que é a eficácia. A eficácia está no foco, no cerne da análise da sociologia do direito. É um elemento essencial, porque é justamente o ponto de chegada, né? A sociologia do direito analisa, principalmente, se preocupa, como a gente já viu, com a eficácia do direito na sociedade. A gente pode definir a eficácia como o grau de cumprimento da norma dentro da prática social. A gente também pode dizer que a eficácia ocorre quando a norma produz os efeitos para os quais foi elaborada. Existem diversos estudos sobre o grau de cumprimento da norma no meio social, inclusive estudos que vão além, adentram nos percentuais de cumprimento. Existem fórmulas já elaboradas para se analisar quantitativamente o grau de cumprimento de uma norma no meio social. Existem também caminhos para análise qualitativa da norma, do cumprimento da norma no meio social. Existem diversas pesquisas nesse sentido mais aprofundadas. Aqui a gente vai se deter a conceitos fundamentais nessa primeira parte e a determinados aspectos do direito a partir da perspectiva da sociologia do direito. Nós não vamos adentrar nessas análises mais específicas, porque nós sequer teríamos tempo nesse curso de aprofundar essas pesquisas. Mas fica aí como uma dica para vocês quiserem aprofundar. A Fundação Getúlio Vargas, aqui no Brasil, tem grupos de pesquisa de direito, pesquisa empírica, tem vários grupos no Brasil, tem produções bastante significativas em matéria de estudos empíricos de sociologia do direito. Bom, no nosso caso aqui, como eu já disse, a gente vai focar nessa definição. A eficácia ela diz respeito ao grau de cumprimento da norma dentro da prática social e tem a ver também, ela também analisa quando a norma produz os efeitos para os quais foi elaborada. Aqui a gente pode, a partir dessa definição, se pode depreender que podem existir dois tipos de eficácia. Aquela eficácia primária, que seria aquela que resulta do cumprimento espontâneo da norma, ou seja, quando as pessoas cumprem a norma sem que o Estado precise intervir de forma coercitiva ou através da repressão. Então, se eu, utilizando o mesmo exemplo que eu venho utilizando nas outras aulas, do cinto de segurança, se eu saio da minha casa no meu carro e coloco o cinto de segurança, independentemente de uma blitz ou de uma autoridade ou de uma câmera que possa estar, através da qual o Estado possa estar fiscalizando minha conduta, eu já estou cumprindo o que a norma definiu, por vontade própria, de forma espontânea. A esse cumprimento eu posso chamar eficácia primária. Em outro caso, pode ocorrer que eu só cumpra a norma porque o Estado se manifestou diante de mim de forma repressiva. Eu não preciso sequer ter recebido a sanção ainda, mas o simples fato do Estado se manifestar diante de mim, ou seja, quando o cumprimento resulta da intervenção repressiva do Estado. Seguindo o mesmo exemplo do cinto de segurança, vamos imaginar que eu saio da minha casa com o cinto de segurança sem estar afivelado o cinto de segurança. Eu chego na esquina, eu vejo uma blitz policial e aí eu coloco o cinto de segurança motivado por essa intervenção repressiva do Estado. O Estado se manifestou diante de mim. Ou no outro exemplo, eu paro num semáforo que está indicando o sinal vermelho para mim, eu não posso passar, mas eu tenho a intenção de ultrapassar o sinal vermelho, mas eu vejo que tem lá uma câmera colocada. E aí, para evitar que eu receba uma sanção, eu simplesmente cumpro o que a norma está determinada. Mas eu não cumpri de forma espontânea, eu cumpri a norma a partir da intervenção repressiva do Estado, potencial ou presente.
mas o cumprimento está associado à presença do Estado, à repressão do Estado. Então, nesse caso, eu não posso falar de eficácia primária, eu tenho que falar de eficácia secundária. Então, a eficácia primária é aquela que resulta do cumprimento espontâneo da norma, e a eficácia secundária é aquela que resulta da intervenção repressiva do Estado como determinante para o cumprimento da norma. Avançando, a gente pode aí identificar duas definições importantes. A primeira delas é em relação à adequação interna da norma. A adequação interna indica se o respeito à norma é suficiente para atingir os efeitos esperados pelo legislador. Então, quando a norma é cumprida e esse cumprimento faz com que aqueles efeitos que o legislador imaginou quando formulou, quando elaborou a norma jurídica, se a gente pode perceber que esses efeitos foram cumpridos, então a gente pode falar de adequação interna da norma. A adequação interna da norma ela corresponde à sua eficácia plena. Tá? E esse está no âmbito, né, de análise, de pesquisa da sociologia do direito. A sociologia do direito se preocupa com a eficácia interna, com a adequação, a adequação interna da norma. A adequação externa da norma, ela diz respeito a uma avaliação externa do sistema jurídico, que consiste em quê? Na análise dos objetivos do legislador e dos resultados da norma com base em critérios de justiça. Aqui a gente já está adentrando numa análise externa do direito, né? Uma análise valorativa do direito, baseada em critérios de justiça, portanto, está no âmbito de estudo da filosofia do direito e não da sociologia do direito. Então, se em algum momento eu perguntasse a vocês qual das duas adequações é objeto de estudo da sociologia do direito, vocês certamente vão me responder que a sociologia do direito ela vai se preocupar com a adequação interna da norma. Para entender melhor a adequação interna da norma, a gente pode usar o exemplo do rodízio de carros em São Paulo. Por que esse rodízio foi estabelecido? O legislador criou a lei que obriga os condutores de carro a respeitarem um determinado rodízio com a intenção de diminuir o nível de tráfego, diminuir o tráfego em determinados setores da cidade de São Paulo e também, como consequência disso, diminuir a emissão de gases tóxicos, né, de gases que vão comprometer o ambiente, o meio ambiente. O que foi que ocorreu? O que foi que se identificou na prática com a análise do cumprimento dessa norma pelos condutores de veículos na cidade de São Paulo? É que muitos condutores, que obviamente tinham acesso, tinham essa possibilidade, começaram a circular na cidade de São Paulo com carros de placa diferente. Por exemplo, quem tinha dinheiro para ter mais um carro, começou a emplacar esses carros já com atenção, com cuidado de ter uma placa diferente. Então, nesse caso, a gente vai ver que há um cumprimento da norma, que as pessoas cumpriram o que está disposto na norma jurídica, mas encontraram uma forma de, cumprindo a norma, se beneficiar, ou seja, eles passaram a entrar nas áreas proibidas de circulação com carros de placa diferente. Isso a gente também pode observar. Determinadas empresas começaram a contar com serviços de aluguéis de veículos, de modo que as empresas alugavam os veículos com a placa liberada para entrar em São Paulo naquele determinado dia. O que foi que isso gerou? Isso gerou uma disfunção entre o objetivo que o legislador esperava que fosse cumprido com aquela norma em relação ao resultado prático. Ou seja, cumprindo a norma, né, mesmo com o cumprimento da norma, os objetivos que o legislador esperou como resultados daquela norma não foram atingidos. O rodízio, obviamente, diminuiu
a emissão desses gases e ajudou no tráfico, mas não resolveu o problema. Em alguns determinados momentos sequer chegou a minimizar esse problema. Então a gente vai ver que nesse caso há um problema de adequação interna da norma, ou seja, a norma foi cumprida, mas os objetivos estabelecidos ou esperados pelo legislador não foram atingidos. A gente ainda pode falar dos efeitos simbólicos ou da norma simbólica, que são aquelas normas de difícil aplicação prática ou sem nenhuma aplicação prática, mas que são colocadas em vigor com o objetivo de passar uma mensagem política para a população ou para exercer uma função pedagógica, destacando determinados valores e sensibilizando a sociedade. Ou seja, tem determinadas normas jurídicas que não conseguem gerar efeitos práticos. E em muitas dessas situações o legislador já sabe que esse efeito não vai ser concretizado, mas ele utiliza a norma jurídica, utiliza a legislação para passar uma mensagem para um determinado grupo, para demonstrar que está preocupado com essa questão, ou até mesmo para tentar gerar, através dessa mensagem, uma mudança de perspectiva em relação àquela situação, àquela questão social, àquele tema. A gente pode utilizar como exemplo as normas programáticas, né, que vocês devem ter já estudado em direito constitucional, em teoria geral da Constituição, em teoria da Constituição, que são aquelas normas que passam uma mensagem para a população em relação às intenções do legislador. A gente também pode usar como exemplo para trabalhar com um dispositivo concreto da Constituição Federal, a lei que define o que é o salário mínimo. Vocês já leram essa lei? Sugiro que vocês procurem a lei que define o salário mínimo, né, e tentem identificar se aquela lei consegue se concretizar na prática. Da leitura do dispositivo, do caput daquele dispositivo, do artigo respectivo, a gente vai ver que, na prática, o salário mínimo ele não chega nem perto do que o legislador estabeleceu como sendo a sua definição. Ele deveria contemplar lazer, alimentação, saúde, educação. Ou seja, a gente está muito distante disso, mas eu perguntaria a vocês, é conveniente, já que a gente sabe que essa ideia de salário mínimo colocada pelo legislador na Constituição, já que a gente já sabe que ela não é concretizável no contexto atual, não seria melhor tirá-la do sistema jurídico, tirá-la, riscar esse dispositivo da Constituição? Eu diria que não. Eu diria que é um dispositivo importante, porque ele indica para os governantes, para as autoridades, para a sociedade, para as empresas, qual é o dever ser, qual é o objetivo, a finalidade desse salário mínimo. Em algum determinado momento pode ser que a gente consiga cumpri-lo. Então, o efeito que essa norma tem é um efeito muito mais do que qualquer outro simbólico. Então, a norma simbólica, o efeito simbólico que a norma pode causar reside justamente nessa mensagem política, nessa função pedagógica que a norma jurídica pode gerar. E aí eu posso aproveitar para perguntar para vocês, esse efeito, o efeito produzido por uma norma simbólica, ele é positivo ou negativo? Ao que já respondo, o efeito tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Se a mensagem passada pelo legislador gerar uma atitude positiva daquela sociedade, ela obviamente vai gerar efeitos positivos. Se o resultado daquela mensagem política for uma reação negativa da população, ele pode gerar um efeito negativo. Então, se em algum momento eu perguntasse a vocês qual o efeito gerado, ele vai depender do tipo de mensagem, da forma como aquela sociedade acolhe aquela mensagem. O trabalho da sociologia do direito é justamente analisar caso a caso como a sociedade se comporta diante da norma e como o Estado se comporta diante da sociedade em relação à produção de normas e elaboração de normas jurídicas. Passando à frente, a gente vai ver que, em relação à eficácia,
a gente também pode identificar determinados fatores de eficácia da norma jurídica. A gente pode identificar fatores que são instrumentais e fatores que são referentes à situação social. Dentre os fatores instrumentais, a gente pode identificar a divulgação do conteúdo da norma. Ou seja, quanto mais a norma é conhecida, quanto mais ela é divulgada, maior será a possibilidade de adesão da população. Então, a divulgação do conteúdo da norma ela é importante para que as pessoas saibam como aquela norma se constitui, o porquê daquela norma existir e o que efetivamente aquela norma dispõe como conduta. A ninguém é dado o direito de se recusar a cumprir uma norma jurídica, inclusive alegando o seu desconhecimento. Ninguém pode alegar que descumpriu uma norma por desconhecê-la. Então, o outro lado desse princípio é que as pessoas precisam conhecer as normas jurídicas. Então, para isso é que o Estado desenvolveu ferramentas de divulgação, como o Diário Oficial, e até o uso da mídia em geral, quando se trata de uma norma que vai interferir diretamente no comportamento das pessoas, na vida das pessoas. Ao lado dessa divulgação do conteúdo da norma, em sequência, a gente vai ver como fator instrumental de eficácia da norma jurídica o conhecimento efetivo daquela norma. Então, se as pessoas conhecem a norma, as pessoas tendem a cumpri-la, seja por adesão, seja porque não querem estar numa situação de ilegalidade, de ilícito perante o Estado. A perfeição técnica da norma é um fator instrumental importante. Vocês estão estudando concomitantemente a essa disciplina, também a disciplina de hermenêutica jurídica, que é uma disciplina extremamente importante, porque ajuda a interpretar a norma, a conhecer profundamente o que aquela norma quer dizer. Interpretar aquela norma dentro de um contexto de outras normas, de um sistema jurídico, de uma hierarquia entre normas. Ajuda a entender a norma, inclusive do ponto de vista histórico. Por que aquela norma foi elaborada daquela forma? Qual a razão de ser daquela norma? Então, a hermenêutica é extremamente importante, principalmente quando se trata de uma norma que não tem uma perfeição técnica. Então, a norma ela precisa estar bem redigida, ela precisa estar bem elaborada, ela precisa ser clara, ela não pode ter lacunas, ela não pode ter dubiedades, ela não pode dar margem para interpretações diferentes. Quanto mais ela estiver bem estruturada tecnicamente, maior será a possibilidade de conhecimento efetivo da norma e, consequentemente, de adesão das pessoas em relação às normas. Ora, se as pessoas não compreendem o que a norma quer dizer, vai ser muito mais difícil cumprir ou adequar sua conduta ao que a norma estabelece. Para que essa perfeição técnica se caracterize ou se concretize, é preciso que a norma seja acompanhada de estudos preparatórios. Por isso que, normalmente, o legislador ele conta com uma gama de assessores. Esses assessores vão ser aqueles que vão fazer os estudos preparatórios para identificar se aquela norma não está desatualizada, se ela se antecipa aos fatos sociais, se ela está de acordo com a realidade social, se ela precisa ter algum dispositivo operacional incluído na sua constituição, na sua elaboração. Então, os estudos operatórios, os estudos preparatórios, desculpem, são muito importantes. Tão importantes quanto os estudos preparatórios são os operadores do direito que vão atuar naquela norma, o grau de preparação dos operadores do direito. Ou seja, quem vai lidar com aquela norma deve estar preparado para lidar com aquela norma. Deve estar preparado no sentido de conhecer profundamente a norma, de interpretar de forma perfeita a norma, quanto devem estar preparados para os efeitos que aquela norma pode produzir, positivos e negativos, de modo a se antecipar a esses resultados no sentido de fazer com que criar um ambiente favorável a que aquela norma seja cumprida. Falando dos efeitos que a norma vai produzir,
a gente tem o fator instrumental também das consequências jurídicas. Ou seja, toda norma produz efeitos, toda norma produz consequências para a sociedade e produz consequências também para o indivíduo. Em alguns casos, as autoridades, o Estado, ele pode até estimular a adesão das pessoas, né, proporcionando, ou quando a norma proporciona, consequências positivas a quem adere à norma. Eu posso citar como exemplo o imposto de renda, né, que é aquele tributo que a gente paga a partir da nossa renda. Se a gente faz a declaração corretamente dentro do prazo, a gente pode se beneficiar do desconto no imposto de renda, né? de um desconto, inclusive, que pode ser estimulado quando a gente cumpre o prazo correto, quando a gente faz a declaração diretamente, ou quando a gente faz a declaração de forma correta, a gente tem esse estímulo. Ainda em matéria tributária, a gente vai encontrar aqueles incentivos que são dados quando a gente recolhe os tributos ou quando a gente pega a nota fiscal. Há um tempo atrás, o governo do estado mantinha uma campanha, Todos com a Nota, né, que era a campanha que estimulava as pessoas a pegarem as notas fiscais e a trocarem por benefícios. Entrada em ingressos para assistir jogos de futebol, para assistir shows. Isso é um estímulo à população para fazer cumprir algo que está previsto na legislação, que é o pagamento dos tributos. Se a gente pede a nota fiscal, a gente vai estar incentivando a que o empresário recolha os tributos que estão ali indicados naquela nota. Então, consequentemente, isso gera um efeito positivo para todo o sistema tributário, todo o sistema jurídico, todo o funcionamento do Estado. Então, um fator instrumental importante também é promover consequências positivas ao cumprimento da norma. Ao lado disso, também existem as expectativas de consequências negativas, né? Eu já citei isso quando falei dos operadores do direito, né? O Estado ele deve estar preparado para eventuais efeitos negativos que aquela norma possa causar. Às vezes, quando uma norma é elaborada, existe um momento de reação da população, existe um lapso de tempo entre a implantação daquela norma, a vigência daquela norma, o início da vigência e os resultados positivos que aquela norma pode produzir. É possível que, em alguns casos, a norma produza resultados negativos, né, que são uma preparação, ou seja, uma adequação da sociedade àquela nova conduta que está sendo implementada. Então, as autoridades responsáveis pelo acompanhamento, por construir um ambiente favorável ao cumprimento daquela norma, à mudança daquela conduta, devem estar preparados para isso. Então, todos esses são fatores instrumentais. Ao lado desses fatores instrumentais, tem os fatores relativos à situação social. Ou seja, o ambiente social em que a norma vai se constituir, né, que vai se concretizar. Então, o nível de participação dos cidadãos na elaboração da norma é um fator que pode ser determinante para a eficácia da norma jurídica. Ou seja, o grau de participação que os cidadãos têm na formulação dessa norma, ele pode gerar um resultado muito positivo em relação à eficácia. A gente pode usar como exemplo o Marco Civil na internet, que ainda está sendo implementado pouco a pouco, mas contou com a participação efetiva da população através das ferramentas que foram disponibilizadas pelo Poder Legislativo, através de projetos de participação, inclusive online. Esses projetos foram conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil. A Lei da Ficha Limpa, ela foi elaborada com base em um movimento, né, capitaneado por algumas instituições, entre as quais a CNBB, né, que levaram a uma proposta ao Poder Legislativo de uma legislação que foi desenhada inicialmente ou foi resultado de uma participação efetiva da sociedade, né?
vocês percebem que o grau de cumprimento dessa norma, embora ela dependa da adesão de uma determinada classe, que é a classe política, que em muitas situações não está muito, digamos assim, propensa a cumprir o que a norma diz, né, o que a norma estabelece, mas há um controle muito efetivo da população. Né, e esse controle acaba favorecendo o cumprimento da norma. Então isso é algo positivo, a participação dos cidadãos é extremamente positiva para a eficácia da norma. O grau de coesão social, ou seja, se a sociedade ela está equilibrada em relação à sua coesão, ao sentimento do que é correto, do que é justo, a tendência é que a adesão à norma seja maior e que a eficácia dessa norma seja atingida de forma mais concreta, de forma mais fácil, de forma mais rápida. Portanto, é importante considerar que a situação política e as relações de força elas podem ser determinantes para a aprovação e para a concretização de uma determinada norma. Ou seja, se a gente tem um momento em que o Congresso Nacional, que o Poder Executivo está em constante conflito, não se entendem, num ano de eleições, talvez não seja conveniente elaborar e produzir uma determinada norma e colocar em vigor uma determinada norma, porque a situação ela não vai ser favorável àquele momento. Talvez seja o caso de se analisar melhor, de se estudar melhor, de esperar o melhor momento para que aquela norma entre em vigor. Se há uma forte resistência da população a uma determinada mudança de comportamento, a uma mudança social, talvez não seja conveniente implementar uma norma que force aquela mudança. Obviamente, uma norma dessa ela vai gerar mais efeitos negativos do que positivos, porque se a sociedade não está preparada, ela vai naturalmente reagir àquela norma. Então é importante ter presente que a norma ela deve estar adequada à situação política atual e às relações de força existentes naquele determinado momento. Por último, é importante considerar a contemporaneidade das normas com a sociedade, ou seja, as normas elas devem se adequar à situação, ao tempo-espaço existente. Elas devem estar adequadas à situação social existente, porque isso vai favorecer a compreensão das pessoas em relação àquela conduta estabelecida pela norma, vai favorecer a compreensão das pessoas das razões, do objetivo daquela norma, das intenções do legislador, e tudo vai favorecer a eficácia da norma jurídica. Então, é importante que a gente tenha presente que, para que uma norma seja eficaz, existem fatores que são externos, que são instrumentais e que são relativos à situação social que vão interferir diretamente nos resultados que aquela norma vai produzir na sociedade e, em particular, em relação à sua eficácia. Bom, a gente vai ficando por aqui com essa aula e continuaremos posteriormente com outros temas. Obrigado e até mais, pessoal.